Nós ficamos com o tema água, a essência da vida. Qual é o teu nome? Cidelânia. Nossa introdução fala um pouco sobre o nosso tema, né? A água é uma substância bastante simples, porém de extrema importância na vida de todos os seres vivos. É um recurso natural extremamente importante para o equilíbrio da natureza. Apesar de existir vários benefícios em todos os seres vivos, ela favorece o equilíbrio interno e o bom funcionamento dos corpos. A introdução é bem maior, só que para dar essa aula foi desenvolvida em 5 aulas, a gente desenvolveu ela em 5 aulas, dividimos os conteúdos em 4 partes, onde vamos falar um pouco sobre cada um deles, que é a pressão da água, o ciclo da água, a água e a nossa saúde e a poluição dos rios, das águas dos rios. Essa aula é de 4º ao 5º ano. O tempo estimado para as aulas é 5 aulas, é um projeto. Objetivo: descrever como a água exerce a pressão e aplicar o conceito de vasos comunicantes. Compreender a importância da preservação da água como recurso natural. Compreender a situação do saneamento básico em sua cidade, sugerindo ações para melhorar a qualidade de vida da população. Conhecer todo o processo da poluição e suas medidas tomadas para a preservação das águas e dos rios. Esse projeto a gente fez, é muito proveitoso, a gente usou o lixão, usou o nosso próprio rio, Capibaribe, as lavanderias, em algumas das partes que a gente vai explicar, todas elas a gente vai citar o que a gente fez e como a gente pode trabalhar na nossa sala de aula. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu me chamo Leonardo e a nossa aula de hoje vai ser falando sobre a água. E antes de iniciar, eu vou explicar o que é a água. O que seria a água? A água seria o quê? Um mineral. Mineral este que é composto por 2 átomos, um de hidrogênio e outro de oxigênio. Ao contrário de outros minerais, como a areia, a pedra, o ferro, o petróleo, a água está associada à vida. Por isso é muito comum a expressão águas vivas. Nós vamos iniciar o nosso trabalho falando um pouco sobre a pressão da água. Pressão essa que pode ser convertida em benefício para o homem. Benefício esse que pode ser o quê? Através da distribuição das águas para as cidades e também da pressão que vai gerar a energia elétrica. Aí, durante a nossa aula, vocês vão aprender como esta pressão atua na vida do ser humano. Boa noite, meu nome é Fabiana. A pressão que a água exerce sobre um determinado ponto depende da altura da coluna de água sobre ele. Isto é, depende da profundidade em que esse ponto se encontra. Ou seja, quanto maior for a coluna, maior será a pressão de água. A pressão que a água exerce é o índice sobre toda a superfície que estiver em contato com ela. Veja, a pressão da água do ponto A e no ponto B. Quanto maior for a altura, maior ela jogará a água, mas a pressão vai sair do ponto B. Nesse caso, a altura sobre o ponto A é menor do que a altura da coluna sobre o ponto B. Logo, a pressão no ponto B é maior. Logo, a pressão no ponto B é maior. Quanto mais alta ela for, mais alta ela vai jorrar água. Só que a pressão da água vai diminuindo, a pressão vai ficar no ponto B. Aqui, como vemos aqui, ó, eles têm a mesma altura, a mesma quantidade de água. Aqui tem
A altura da coluna de massa total de água sobre o ponto não influencia na pressão, porque elas têm a mesma altura. Esse aqui é mais largo e esse é mais fino, mas na distribuição vai ter a mesma quantidade de água, a mesma profundidade. Bem, minha gente, nós vamos falar agora um pouco sobre a produção de energia elétrica. Como vocês podem ver, aqui é um reservatório de água, a hidrelétrica. O reservatório aqui ele não está 100%, mas ele vai gerar pressão suficiente, ele tem esse declínio aqui, para gerar grandes turbinas que vão fazer com que o gerador trabalhe e gere a energia elétrica. Como vocês podem perceber agora, o reservatório aqui está 100%. Aí a turbina vai gerar com mais velocidade, fazendo com que o gerador gere a energia que vai ser transportada por essas redes essas redes retransmissoras e por os postes chegando até a cidade. Já na distribuição de água, como vocês podem perceber aqui, a barragem está no ponto mais alto da cidade. E ela tem que ter a altitude para gerar a pressão para a água ser distribuída para a cidade. Ela veio, a altitude da água daqui, ela veio para o reservatório aqui para ter o tratamento da água, distribuiu para o reservatório da cidade e com vasos comunicantes. Aqui, ó, essa base aqui, que está tudo conectado. Aí vai distribuir a água para a parte de baixo da cidade. Diferente nas altitudes mais altas, pronto, esses aqui são os vasos comunicantes, que é a mesma tubulação das redes de enganação da água da cidade. Aqui são os vasos comunicantes. Vocês vão perceber aqui, se você colocar qualquer líquido aqui em qualquer uma parte, ele vai ser distribuído por igual, porque o que vale aqui é a base. E esse daqui é o mesmo sistema de distribuição de água das cidades. Já na parte alta da cidade, como vocês podem perceber, a parte baixa e a parte alta, quando distribuir para a parte baixa, que os moradores começarem a fechar a torneira, que já está todo mundo com seu reservatório cheinho, a água vai ser distribuída e ela vai ser bombeada para a parte alta da cidade. Até quando a gente comentou sobre na minha casa não chega não, porque as pessoas não desligam a casa delas e a gente fica sem água, porque a gente mora num canto mais alto. Quem mora mais baixo, chega mais baixo, né? Ou seja, nos locais mais elevados é necessário que a distribuição seja feita através de bombeamento da água, para ela chegar, porque ela não tem pressão suficiente para subir para a parte mais alta. Bem, esse efeito da pressão durante o mergulho ao nível do mar. Nosso corpo experimenta uma pressão equivalente a uma atmosfera. Quando o ser humano mergulha, ele sente logo os efeitos da pressão. E aproximadamente a cada 10 metros na água, a pressão aumenta, o equivalente a uma atmosfera. Ou seja, um mergulhador a cada 20 metros de profundidade está sob uma pressão equivalente a 3 atmosferas, que é a dele e as duas de cada 10 metros que ele mergulhou. Devido à pressão da água, ocorre um incômodo na boca, no nariz, o impacto profundo nos pulmões, pois eles estão ligados.
Bem, minha gente, eu vou demonstrar aqui uma experiência que nós podemos fazer na sala de aula. É a respeito da pressão da água. Como vocês podem perceber, esta garrafa PET aqui, ela está com água e ela tem 3 furos na parte de baixo. Se não apertar... Baixe ela e feche. Por favor. Ela tem 3 furos na parte de baixo. Está com água. Se nós baixarmos a água aqui... Abre ela e feche. Abre e feche. Aí. A pressão que tem dentro da garrafa vai impedir que a água vaze por o furo. Mas se eu abrir a tampa da garrafa, vejam o que acontece. Que legal. Se eu fechar, A água vai começar a sair pelos furinhos. se eu fechar, a pressão vai impedir que a água saia pelos buracos. Essa aula também a gente usou a experiência da garrafa. A gente não trouxe ela. Onde era a experiência que ela mostrou os 3 furos, as crianças acharam bem incrível, porque eles pensavam que a água, por ser mais alta, o furo ia sair com mais pressão. Só que a pressão está no de baixo, ela jorra mais alto. Próximo. Boa noite, meu nome é Lívia. A gente vai falar um pouco sobre o ciclo da água. O ciclo da água. O ciclo da água, conhecido como ciclo hidrológico, tem início com a radiação solar que incide sobre a Terra. Boa noite, meu nome é Wélida. Eu vou falar sobre a evaporação. Que no calor do sol, ela provoca a evaporação da água que se encontra nos rios, nos lagos e oceanos. A transpiração, a transferência da água da superfície terrestre para a atmosfera ocorre por meio dos animais e das plantas. Aí temos a sublimação, que é a passagem direta da água da fase para a sólida e para a vapor. E junto ao ciclo da água também inclui a condensação, que depois que evapora a água em forma de vapor, ela é transformada pelas massas de regras para a atmosfera. Temos a precipitação, que é o vapor que condensa e faz surgir as nuvens, onde elas ficaram carregadas e a água vai cair a chuva na superfície terrestre. Ainda junto ao ciclo da água também ocorre o escoamento. O escoamento da água, dependendo das condições do clima, pode chegar em forma de granizo e neve. A água vai cair diretamente nos reservatórios dos rios, lagos, oceanos e outra parte cai no solo. E para finalizar o ciclo da água, a conclusão, o ciclo ele é hidrológico e ele é essencial para a renovação da terra. A gente trouxe essa experiência aqui para vocês darem uma olhada. Nessa experiência utilizou Carvão, e estrumo, colocamos ela aqui no recipiente e lacramos. Antes de lacrar, a gente colocou água, foi isso ainda. E lacramos. Ao lacrar, a gente percebeu que a água evaporou, onde ocorreu isso aqui, tipo esses pinguinhos de água, que isso aqui conserva ela, faz com que ela não morra. Mesmo lacrada assim. O pessoal tem um probleminha no programa ali, mas vamos continuar. Vamos falar um pouco sobre a água e a saúde, ou seja, os prejuízos por ela causada, ou por nós mesmos. Um deles é o lixão. Em lixões é jogado o lixo a céu aberto. O lixo é jogado diretamente no solo, com isso o chorume, que
que é um líquido mal cheiroso que se infiltra no solo, atingindo as águas subterrâneas, onde acontece a contaminação nas águas. Através dessa aula do lixão, a gente levou as crianças, mostrou o lixo. Muitas ficaram curiosas. Tia, o que é que se faz com esse lixo? Queima, mas quando ele fica o mau cheiro, e esse mau cheiro é o líquido, e esse líquido corre na superfície, ela entra no solo, onde vai direto para a superfície, o quê? Onde está a água, a superfície terrestre, e de lá, a água dos rios, muitas vezes são contaminadas. Por causa disso, ou até mesmo quando a evaporação que sobe, quando vem, ela já sai com uma contaminação devido ao lixo que foi jogado ali. O agrotóxico. Porque assim, nos exames a gente ia mostrar tudo detalhado, ia mostrar a sequência. Mas infelizmente, o agrotóxico na agricultura cotidiana, ele é usado. Ele vai para a água dos rios, lagos e represas. E quem pensa que ele não se infiltra no solo, está enganado, porque ele vai para o solo e contamina toda a substância. Não faz bem a gente utilizar o agrotóxico. Entra também com a parte da indústria. Algumas indústrias despejam em corpos de água resíduos que são prejudiciais à saúde do ser humano e ao meio ambiente. E uma das indústrias que mais se conhece dentro da nossa cidade são as lavanderias. E até porque a maioria não tem reservatórios de tratamento. Toda a água é jogada nos rios. E quando a gente passa, até porque várias escolas têm os rios que tem perto das próximas escolas, eles veem que os rios ficam muito contaminados. Antigamente, há 25 anos atrás, nosso rio Capibaribe era bem melhor. Hoje é do jeito que é devido os esgotos clandestinos. Isso vai também de muitos loteamentos, sem recursos, sem infraestrutura. Faz o loteamento e vem do chão e ali constrói a casa que você vai colocar, não. Vai ter que jogar em outro canto o seu esgoto. Você não vai deixar ali ter casa. Então é muito errado de quem está vendendo terreno sem fazer a estrutura toda, sem oferecer o saneamento. Então, tudo isso faz com que os esgotos clandestinos são despejados sem nenhum tratamento prévio, causando doenças transmissíveis como o mosquito da dengue e a febre amarela. Para que se ocorra uma diminuição de contaminação, é necessário que se ocorra principalmente a rede coletora de esgoto. O que é a rede coletora de esgoto? É onde se leva o esgoto até as estações de tratamento e deve ser tratado antes de ser devolvido à natureza, para evitar a contaminação do ambiente. A gente fez uma experiência, colocamos um copo de água com a terra, misturando um pouquinho de estrumo e colocamos essas bolinhas de chibra em cima. O que essas bolinhas de chibra vai fazer? Conforme o vidro vai suando, ela vai inclinar o plástico para dentro, que vai fazer a evaporação e a água vai caindo dentro do copo. A água que está suja, quando ela evaporou, ela cai limpa, não vai cair a mesma quantidade, mas já tem alguma ideia. Cai mais limpa, certo que não está pronta ainda para uso. Ao consumo, ela não está tratada ainda. Pronto, a legislação da experiência. Boa noite. Desculpa, mas tudo mais hoje. Continuando, a poluição das águas é um problema mundial que afeta inúmeras pessoas. Vamos conhecer algumas principais causas de poluição, rios e avaliar quais são as ações que podem praticar para minimizar essa triste realidade. Infelizmente, a poluição dos rios tem como principal o autor, o próprio ser humano, porque a gente mesmo acaba juntando lixo, jogando nos rios, problema da lavanderia, problema dos esgotos. O lançamento do esgoto não tratado é a deposição do lixo nas encostas dos rios, lagos e lagoas e represas. Produzem graves problemas ambientais, no qual dos rios principalmente, aqueles que ficam próximos aos centros urbanos. Esses problemas são agravados pela alta concentração de pessoas e indústria. Aí agora, falando sobre os rios também, a gente tem que fazer dos rios. A espuma,
o lixo, Bárbara, a indústria, o lixo e os esgotos, que é o saneamento doméstico. Aí a espuma que vem da indústria, ela é a formação geralmente que provém de uso de detergentes sintéticos que também são tóxicos para peixes e micro-organismos. Até mesmo no rio da gente, né, quando a gente vê que a lavanderia ela joga os resíduos, tipo os detergentes sintéticos, eles formam espuma, mas você vê que ao decorrer, se você for descendo, até mesmo, como se diz assim, nessas lavanderias perto, se você chegar lá nas cacimbas, a água é mais limpa, porque assim, ao decorrer, ela vai limpando. Aí essa aula seria levar as crianças perto do rio, uma aula diferente, até o rio embaixo, das cacimbas também, para eles conhecerem que o rio, no começo, é todo sujo e ao final a gente ainda encontra que a gente não pode usar. Nesse caso vocês mostrariam aqui, né? Aqui e lá embaixo, das cacimbas, sim, que a água fica limpa. E assim, o lixo vem a garrafa PET, né? Que esses materiais e outros produtos sólidos jogados diretamente no rio demoram muito anos para serem degradados. A mesma coisa, não é a pessoa se a gente reciclar, ele não vai demorar tanto como se a gente jogar em rios, em lagos e essas coisas. E o saneamento, que é o esgoto doméstico sem tratamento ao ser despejado no rio, diminui o teor de oxigênio da água, podendo matar muitos seres vivos. Concluímos que todos esses são responsáveis pela conservação do meio ambiente. Aí, dependendo da atitude, pode surgir grandes efeitos, que também, se a gente não jogar o lixo, a gente preservar também nas lavanderias, levar também toda a criança, para que ele saiba que dentro do reservatório não vai poluir tanto o rio. Assim, o saneamento básico também por a prefeitura para que faça o saneamento nas ruas, para que também não seja jogado diretamente no rio. Aí isso também a gente leva as crianças para ver isso e a gente vai fazer uma demonstração aqui do experiência como, assim, geralmente aqui do rio, como começa e até o fim. Como ele fica. Aí aqui a gente fez as medidas do corpo. Aí vai ser 4 medidas. Isso aqui a gente